Estamos de volta com o segundo bloco do Doctor Entrevista e eu converso com o artista Gunter. Ele que veio de Ipatinga, passou por Caratinga e fez questão, né, de participar do nosso programa aqui hoje, né, Gunter? Muito obrigado de novo pela sua participação. E Gunter, eu estava no outro bloco, né, eu disse ao nosso telespectador que iríamos falar sobre esse imediatismo da arte de vocês. Sim. É isso mesmo? Vocês querem que a pessoa passem, olhem, admirem, suguem aquela informação e que dê espaço para outras? Seria isso? Sim. O artista do grafite, ele tem um ego um pouquinho maior do que os outros artistas. Ele não quer ver a arte dele presa dentro de uma galeria ou num quadro dentro de alguma casa. Ele quer o painel dele no maior espaço, no mais popular espaço da cidade. Então, é assim que a gente representa. E o imediatismo, ele tem realmente dentro do grafite. Ele tem que acontecer naquela hora, daquela maneira, e não importa se as pessoas vão questionar se está bonito ou se está feio. Ele com a parede. É uma forma de comunicar com a cidade, de apresentar o trabalho, além do mais, e principalmente de comunicar com a sociedade. Então tem alguns artistas que citam o próprio nome, talvez na intenção de ficarem conhecidos, famosos, né? Os trabalhos, na verdade, não eles, né? Porque muitos usam codinomes. Então, a própria ideia também dos artistas, eles querem mandar um recado, eles querem mandar uma manifestação. Então, aquilo tem que realmente acontecer de imediato. Às vezes eu programo um trabalho, eu quero ocupar aquela área, aí eu faço todo um projeto, toda uma criação para que aquilo tudo aconteça da real forma. Aí quando eu vou no local, às vezes passa-se um tempo, aquele local já foi ocupado por um outro artista. Então eu vou ter que esperar aquela arte dele ficar meio velha para eu tentar ocupar. Então o artista, ele às vezes anda com uma mochila, com equipamento, as latas, as tintas, vê o local e fala, é aqui que eu vou fazer, e faz naquela hora, porque ele pode voltar no outro dia e já não, aquele espaço já foi ocupado. Sempre, então, tem essa expectativa, qualquer momento pode aparecer a oportunidade, então tem que estar sempre preparado, sim, é isso? Sempre preparado. Eu, às vezes, ando no carro com uma caixa de tinta e se há algum local que me interessa, eu procuro autorização de quem é aquele local, só que muitas vezes, talvez o local é abandonado, ou talvez a dificuldade de achar esse dono para se pedir essa autorização. Então a gente chega, vê como está a área e tenta ocupar aquilo com uma arte. Eu tento sempre algum desenho que comunique, sem agressividade, que harmonize dentro do contexto urbano, que seja harmonioso, né? Para todo mundo que vê aquilo ali. E assim, a origem do grafite teve através do hip hop, né? A arte era uma forma, era uma necessidade de se expressar, talvez pela época que não tinha tanta liberdade, ou porque Exatamente. o hip hop se dava mais pela aquele estilo musical mais liberal, a questão dos negros, né, da opressão. Isso. As duas artes, elas se encontraram bem no início do grafite e também do início do hip hop. As comunidades mais carentes dos Estados Unidos, mais na cidade de Nova York. A gente fala a comunidade do gueto, né? Ouve-se muito. Então, esses jovens daquela época, eles gostavam de escrever no metrô. Na verdade, eles gostavam de juntar a turma. Então, alguns dançavam, alguns compunham música, outros tocavam aquelas músicas e gostavam de escrever, de marcar os lugares onde eles iam. E foi se juntando esses grupos de hip hop, de rap, né? E os grupos de escritores de grafite. Naquela época não era nem mesmo grafite, eram mais escritas, eram uns nomes, às vezes poemas, às vezes umas marcas.
Então isso foi evoluindo, depois saindo lá daquele ambiente de metrô abandonado, onde ninguém via o que estava acontecendo, e foi depois ganhando as ruas na década de 70 e depois de 1980, que ganhou um volume maior, aí já se espalhou, saiu dos Estados Unidos e foi para a Europa, aí começou a ganhar o mundo, Ásia, América do Sul. Ali estava se formando uma comunidade, seria isso? Uma comunidade. E nessa época ainda não existia a internet que a É. gente tem hoje, essa comunicação tão rápida. Então foram os artistas que foram se comunicando e levando a arte. Um artista ia para os Estados Unidos e via, bacana isso, que interessante, o cara fazendo desenhos na rua, nos muros na rua. E naquela época, no começo, os artistas manifestavam muito nos trens. O intuito deles era que realmente os desenhos ficassem famosos. O trem circulava pela cidade e levava junto o trabalho deles. Era É uma ideia muito boa, né? muito ótima. Muito Só que boa. atacava direto quem precisava daquele meio de transporte. Ninguém queria ir viajar num trem todo rabiscado. Pô, eu vou pagar Era um bem público, né? Claro. Ou então, privado, mas mesmo assim... ninguém queria viajar no trem sujo. Várias pessoas utilizavam, exato. As pessoas achavam que aquilo era uma sujeira, não era arte. Ou vandalismo. Vandalismo. E foi criminalizado na época. Prendiam, os artistas respondiam criminalmente por estar pintando os trens. E a primeira maneira que eles encontraram de tentar sair desse crime foi ganhando as ruas. Que as ruas você podia pedir a alguém, deixa eu pintar na sua parede. Aí foi essa a evolução natural do grafite. Depois veio 1980, já na Europa, veio alguns artistas europeus e começou alguma coisa a ganhar no Brasil também. Algumas pessoas que iam para viajar, ou talvez para a Europa ou Estados Unidos, e viam aquelas manifestações que nos Estados Unidos já não estavam só em Nova York, já tinha espalhado por todo o país. Né? Então quem visitava aquele país naquela época se deparava com aquelas coisas e depois começaram a trazer isso para os outros países. Gunther, é interessante que eu estava lendo sobre a história do grafite e eu vi que o Brasil, os artistas brasileiros, eles estão entre os melhores desta arte, junto com Nova York, sabia? Sim, o Brasil ele se destaca muito Eu acredito que seja pela criatividade também, né? Pela essa liberdade de expressão que cada um tem. Sim. Mas eu vou te segurar um pouquinho, que isso você vai me responder daqui a pouquinho no próximo bloco. Então, se está curioso, aguarde, fique aí, eu espero por você.